Bom, então são 11 horas mais 8 minutos. Vamos, a partir deste momento, conhecer um pouco mais, muitos já o conhecem, nós vamos conhecer um pouco mais o pré-candidato, ele é evangélico, pré-candidato a vereador, Ismaías Reis, que está aqui conosco, conforme já falei aqui do meu lado direito. Ismaías, primeiro eu quero lhe agradecer, porque você atendeu o nosso convite, são vários candidatos, quase 200 e tantos, e eu não tinha tanto tempo assim, mas até onde pude, consegui convidar alguns, e eles vieram para cá, todos, efetivamente. Então, bom dia, fique à vontade para a gente começar a bater um papo até agora, para trabalhar um pouco essa projeção dessa campanha em tempos difíceis, tempos de pandemia, tudo diferente, com eleição inclusive prorrogada, essas coisas. Bom dia. Bom dia, Bob. Bom dia, amigos ouvintes da Rádio Betel. Bom dia a todos. Eu sou Ismaías Reis, conhecido por demais pela população de Paulo Afonso. Eu quero nesta oportunidade lhe agradecer o convite estendido e também agradecer ao meu amigo particular, o vice-prefeito de Paulo Afonso, Flávio Henrique Magalhães, da qual eu recebi o convite e estou muito agradecido, doutor Flávio. Deus lhe abençoe e espero que continue sendo o nosso vice. Muito bem, Ismaías. Só concluindo. Pois não, tranquilo, fica bom. Eu sou filho daqui, dessa cidade, nasci aqui, estudei aqui nas escolas reunidas da Chesse. Eu também. Que a Chesse já desfez dessas escolas. Nasci no Hospital Nairaldo de Souza, que a Chesse também já não tem muita participação com o Hospital Nairaldo de Souza. Está entregue aí ao Deus dará, porque, Bob, eu não aceito, na minha concepção, que uma prefeitura possa gerir 2 hospitais numa cidade do tamanho de Paulo Afonso. 2 hospitais praticamente regionais. A Constituição diz que a saúde é um dever, um direito do Estado. Então, eu nunca fui a favor que o hospital municipal saísse da mão do Estado para vir para as mãos do município. Isso é inconcebível, na minha opinião. Então, filho daqui, coloco meu nome como pré-candidato a vereador. Sou evangélico. Quero aqui também, nessa oportunidade, mandar a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo para os irmãos evangélicos e também a paz do Senhor para os irmãos católicos, que são cristãos, porque a Bíblia diz que onde você chegar, dê a paz. Se lá não tiver a paz retornará para si. Então, a paz do Senhor para todos os ouvintes. Muito bem. Ismaías, qual o seu propósito? Você já se submeteu outras vezes à avaliação popular, mas qual o seu propósito enquanto pré-candidato a concorrer a uma vaga no Legislativo de Paulo Afonso? Bob, eu tenho alguns questionamentos e vou fazê-los. Pois não. Primeiro, eu não concordo que vereador tenha mandato após mandato. Eu sou a favor até que vá para uma reeleição. Uma única reeleição? Uma única reeleição. Se ele fizer um bom trabalho, na outra eleição o povo vai lhe reconduzir. Porque, Bob, isso está virando um ciclo vicioso. Tem vereador, aí Paulo Afonso tem 62 anos. Isso. Tem vereador que tem mais de 30 como vereador. Isso. E, na minha concepção, não vou citar nome, mas tais vereadores não têm um projeto de crescimento para a nossa cidade, de emprego e renda, o que eu defendo, o agronegócio, pequenas empresas, a agricultura irrigada no nosso município. Nós temos água, nós temos terra, nós temos trabalhadores querendo fazer alguma coisa, mas se encerra em alguma coisa. Não tem a participação efetiva do poder municipal nesses tipos de trabalho que vai dar emprego e renda para o nosso povo. Então, sou a favor também que se diminua o número de vereadores. Paulo Afonso trabalharia muito melhor com um número bem reduzido de vereadores, como também um salário muito abusivo. Sou candidato, vou ser eleito, se Deus quiser, mas eu concordo. E sou pré-candidato a vereador, pretendo me eleger, mas mesmo assim eu sou contra a quantidade de vereadores que existe aí. Tá, nós temos 15 vereadores hoje. Você é favorável? Inclusive é uma prerrogativa que pode, se o Pedro Macário quisesse, aumentar. Ele poderia aumentar para 17. Você é favorável que a Câmara tivesse quantos parlamentares? Não sei se esse negócio de ser
pau, ímpar é verdadeiro. É ímpar, tem que ser. Então, Porque tem que ter o presidente. 11 vereadores estariam de bom tamanho. 11 vereadores. É. E o salário também é... É bom, sim. O vereador ganha 12 mil reais hoje. Poderia ser 10. Com mais verba de gabinete, dá menos, quase o dobro disso. É muito dinheiro, Bob. É muito, é ou não é? Se você ganhasse 10 mil reais hoje. É. Mas então. Mas eu isso estaria na Betel ainda. é uma opinião minha. Certo? Pois. E é com sinceridade, sem demagogia. Já que estamos falando de Câmara, de salário, de redução ou ampliação do número de parlamentares, como é que você avalia a atuação dos parlamentares atuais, eleitos na última legislatura? É uma boa pergunta. Tem bons vereadores, ou regulares vereadores, mas ultimamente, Bob, eu acho que a maioria absoluta desapontou o povo de Paulo Afonso, votando no que o rei manda, em detrimento do povo. Votou contra o transporte escolar, votou contra o abono para os músicos, e outra coisa aí que também votou contra, que eu não me lembro agora. Derrubaram o veto. Né? Transporte escolar para os universitários. Então, eu não posso aqui tecer de elogio todos os vereadores. Esses que votaram contra o povo, para mim é nota 0. E eu acho até que não deveria votar ninguém. Mas tem alguns bons vereadores lá, que eu não vou citar nome, porque também não sei nem se a lei permite. Mas deixa eles lá, eles são bons e o povo sabe quem é bom. Tá, já que estamos falando também em quantitativo, você acha que poderá ser significativa ou não a ampliação, não a ampliação não, a reeleição dos parlamentares atuais? Eu não vou dar a minha opinião pessoal. Eu vou falar do que eu vejo na sociedade. A renovação será mais de 55%. Podendo chegar até 60% de renovação. Eu acho muito difícil uma grande quantidade desses vereadores que aí estão serem reconduzidos. Porque assim o povo estaria votando contra eles mesmo. E o povo de Paulo Afonso está inteligente. E a renovação vai ser muito grande, Itaúí. Porque existe uma necessidade de se renovar. Fica um ciclo vicioso, continuar vereador após ano, vai lá. E eu também gostaria de aqui nessa oportunidade, Bob, pedir ao eleitor que não venda seu voto por nada, não troque por uma habilitação, não troque por um terreno, não troque por um saco de cimento, porque depois o vereador não tem compromisso com você. Então, meu povo, vamos votar pelas ideias e pelos projetos. Como é que você encara o atual momento político em Paulo Afonso? Eu encaro o atual momento em nossa cidade com muita preocupação. Eu votei no prefeito que está aí, não posso negar isso. Votei porque o meu prefeito, que é o atual candidato hoje, me pediu que eu votasse, mas ele não correspondeu com os seus próprios eleitores. E não está correspondendo com a administração da cidade, porque não foi eu que fiz essa crítica. Está aí no site dizendo que Paulo Afonso tem um prefeito por dia. Tem o prefeito do dia, né? Durante a semana. Significa o quê? Que não tem comando. E Paulo Afonso precisa ter um prefeito que comande as ações do município. E não venha depender de secretário A, secretário B, e importar lá, ser secretário de um jeito que nunca estava no governo, voltou para o governo, e é super ministro, super secretário. Então, Bob, eu acho que a administração pública tem que ser voltada para o povo, e o prefeito é que tem que ter as decisões da cidade. A minha preocupação, você não me perguntou ainda, mas já vou adiantando. Quero mandar até um abraço para os donos de bares e restaurantes que estão sofrendo, que deveria ter uma política aí diferenciada nesse sentido. Se abrir o supermercado, você vai aí no supermercado maior que tem Paulo Afonso, é lotado. Eu acho que é onde tem o maior número de contaminados é ali. As lojas. Os bancos também. E os bancos também. Aí você vai numa loja, entra de 1 a 2 pessoas. O número de contaminação das lojas é muito pequeno, Bob. Não há nenhum registro de contaminação não existe. no comércio. Não. Já houve no supermercado. Você vai no bar, o bar pode espalhar, o restaurante, limitar o número de pessoas para fazer suas refeições, mas eles estão prejudicados, estão fechadas as portas. E é renda. Então também eu defendo aqui Paulo Afonso, emprego e renda, o agronegócio, e eu já vou adiantando também aqui a situação de Paulo Afonso na situação do turismo.
Nós temos aqui uma cidade privilegiada, que tem a Chesse, está dentro da Chesse as coisas mais belas que a natureza nos criou. Tem um bondinho lá que o homem criou. Está parado. 10 eu anos. defendo, 10 anos parado. Eu defendo que o futuro prefeito de Paulo Afonso, que seja o que eu apoio, ele faça um convênio com a Chesse. Ainda, Bob, que tem que pagar uma pequena taxa para a visitação, porque Sim. existe a manutenção. Todos os lugares cobram. Todos os lugares que tem turismo, se cobra uma pequena taxa de manutenção. É a Então, a sobrevivência. Chesse e o prefeito vai ter que fazer um convênio para que essa visitação lá do bondinho seja reaberta novamente, que a população possa fazer uso disso aí, para que venha gerar emprego e renda para o nosso município. Você tem aqui, do nosso lado aqui, bem atrás da gente, um local de turismo está abandonado. Você passa na prainha hoje, dá tristeza. Está lá descoberto, vários barracos descobertos. A baronesa está lá, se botar fogo, vai pegar fogo, porque já está até seca dentro do rio, dentro da água. E nós precisamos ter um olhar especial para isso, para o turismo em nossa cidade, que é chamada a indústria sem chaminé. Nós precisamos desenvolver um turismo que tenha um secretário, Bob, que olhe para o turismo 24 horas. Não um secretário que fique fazendo secretariado esperando as 4 festas do ano. Turismo não é isso. Turismo é todo dia, chega o turismo na cidade. Não é todo dia que tem festa. Certo? Muito bem. Ismael, falando em quantitativo, nós temos aí 4 pré-candidatos, mais o chefe do executivo atual disputando essas eleições. É salutar para a democracia essa quantidade de candidatos ou não? Sim. Muito embora eu acredito que não vai chegar a esse ciclo lá no final. No final. Mas que é salutar, sim, para a democracia, sim. Tá, qual o candidato que você apoia e por quê? Bob. Por que você ajeitou todo? Para falar do nome do homem que eu apoio. Ele é pré-candidato aí. Pré-candidato. Todos são pré-candidatos. Anilton Basto Pereira. São vários pontos que eu apoio o Anilton. Mas eu vou começar por um que ninguém falou ainda. Eu não vejo no Anilton nenhuma característica de coronel. Eu vejo um homem de diálogo, um homem que sabe conversar. É que nem diz a Bíblia. Ele sabe sair e sabe entrar. Deveria ser o contrário, né? Entrar para depois sair. Mas a Bíblia diz assim: o homem tem que saber sair para poder saber voltar. Então, Anilton, ele é o meu candidato pela capacidade que ele tem, pela inteligência que ele tem, e ele não desenvolveu, apesar dos 3 mandatos que ele teve, essa característica de ser um coronel. Entendeu? Nós temos que acabar com isso. Nós vivemos num tempo moderno, onde se persegue mãe de família de 20 anos de trabalho, que nem foi o prefeito atual que votou, e se demite pessoas doentes, que não pode mais arrumar emprego em lugar nenhum. Não. E Anilton, ele tem muitas características, além de ter um grande carisma. Anilton é um grande homem, um grande ser humano, e também confio muito na sua honestidade. Eu trabalhei com Anilton e ele cobrava muito mesmo, seriedade naquilo que nós fazíamos e que todos os seus subordinados prestavam serviço à prefeitura. Tá, como você fez a avaliação do pré-candidato Anilton Bastos Pereira, como é que você avalia as outras candidaturas? Eu não sei nem se devo avaliar nenhuma candidatura contrária à minha, né? Porque fica difícil. Por exemplo, tem um candidato, eu vou fazer avaliações sem falar nomes, tá? Porque aí não vai dar direito de resposta. Fica à vontade. Existe candidato aí que vai para as redes sociais, para as rádios, e para criticar você, Bob, é muito fácil. Agora, fazer como você faz, ou dizer como você deve fazer melhor, é onde está o problema. Eu sou um candidato a prefeito, se fosse o caso. Eu só vou malhar, criticar, e não vou dar nenhuma solução. Eu estou trazendo alguma solução para o município dessa maneira? Eu tenho que fazer a crítica e apontar a solução. Isso sim, é ser um candidato honesto e decente. Agora, criticar por criticar, e todos são bons, todos são maus, e só ele é o bom. Sem apresentar um projeto de vida, uma proposta para o nosso município. Esse tipo de candidato, eu sou contra.
como também sou contra o modelo de gestão do atual prefeito. Não condiz com aquilo que eu votei nele. Não condiz com o homem que nós acreditávamos nele, que Paulo Afonso acreditava nele. Então, eu retirei meu apoio, porque ele também não quis o nosso apoio. Então, não tenho motivo nenhum para defendê-lo, mas aí eu entreguei ele já na mão de Deus. E estando na mão de Deus, ele está na mão do homem e da pessoa certa. Ismaías, você falou aí a respeito de um tal vereador, um certo vereador que tem, Paulo Afonso tem 62 anos, ele tem 30 anos de atuação no parlamento. Não, tem isso mesmo, 30 anos. 30, né? Talvez não tente mais um mandato, mas tem também um secretário que tem 30 anos de atuação no executivo. Hã? Eu já falei dele aqui. Né? Hoje não. Não, falei no nome dele. Ah, tá. Não vou falar. Eu vou falar. José Jânio Soares Janinho, tem 30 anos. Falei no turismo. Agora eu vou... Porque o secretário não deve ser um secretário de turismo de festas. Isso, muito bem. Eu falei nesse sentido. Eu não falei o nome dele, nem vou falar. Tá. Você tem o direito de falar. Agora, mas eu falei que um secretário de turismo, ele tem que estar do gabinete ou fora, ele tem que sair mais do gabinete, viajar e vender para o Afonso. Não está dentro do gabinete esperando Copavela, Carnaval, Moto Energia, essas festas. Que é importante, mas o turismo é mais do que isso, Bob. Tá. É isso que eu estou defendendo. Agora eu vou... Mas eu gostaria só de me dirigir Vá. um pouquinho. Por exemplo, os evangélicos, a classe a que eu pertenço, também faz eventos. Os evangélicos não vão a Copavela, não vão a São João, não vão a nada disso. Vamos celebrar. Vamos celebrar, mas escute só. Se paga até 500 mil reais numa banda para vir tocar em alguns eventos do município. Quando nós, evangélicos, vamos lá pedir alguma ajuda para o Celebrai, ou para a Marcha para Jesus, ou tem também a Assembleia de Deus que faz grandes eventos, que é a minha igreja, faz grandes cruzadas, que nós vamos lá, Bob, o tratamento não é o mesmo. E nós somos eleitores, a igreja, ela faz parte da sociedade, tirando pessoas da droga, da miséria. Então, não é agregada da mesma forma. Aí vai lá a igreja e pede alguma ajuda, alguma participação para as suas festividades. E se recebe migalha. Aonde existem grandes festas que se gasta 3, 2 milhões de reais. Aí o que é que se dá para os evangélicos? Uma migalha de um som ou de um palanque. Nós vamos, já disse ao meu pré-candidato a prefeito, que nós temos que criar uma política nova nesse sentido de atender os evangélicos da nossa cidade, porque são marginalizados pelos políticos atuais e alguns até que passaram. Aí nós precisamos mudar. Eu estou defendendo porque estou defendendo o meu lado, minha parte, que eu faço parte de uma sociedade cristã evangélica e que precisa ser ouvida, porque também vota e é cidadão da nossa cidade. Tá, eu disse que ia apertar sem lhe abraçar, porque o rapaz, o José Jânio Soares, o Janinho, secretário, por 30 anos, passou por todos os prefeitos. Meu amigo. Mas não corre o risco aí por exemplo, o ex-prefeito Anilton ser eleito e o Janinho ser mantido no governo, não, Ismaías? Não é em nome de Anilton que eu vou falar. Claro. Eu vou falar em meu nome e pelo que eu já ouvi da boca dele, que vai ser uma renovação 100%. Se é 100%, Bob, não pode ficar. O Jânio Soares, como você está dizendo, em que pese ser meu amigo particular. E sou contra a permanência dele, do governo, dele, de quem quer que seja, que esteja lá no primeiro escalão e no segundo escalão que está mandando na prefeitura. O futuro prefeito vai ter que fazer, se for o meu pré-candidato, que é Anilton Bastos Pereira, ele vai ter, eu digo ele vai ter, não é exigindo dele não, mas porque eu vou exigir mesmo. Ele vai ter que fazer uma transformação radical no governo que está aí. Tem que fazer uma limpeza no secretariado. Não pode ficar nenhum. Até porque, Bob, tem muito secretário aí incompetente. Se você me perguntar algum nome, eu até diria. Mas existe aí secretário que não diz a que veio até agora. São por quê? Laços familiares, porque é avó de não sei de quem, é tia não sei de quem, é parente, foi indicado de não sei de quem, mas Anilton, pré-candidato, tenho certeza que se for eleito, ele vai mudar
até o Jânio Soares, que é seu amigo. Tá, e se você for eleito, como será o seu relacionamento com os poderes executivo e legislativo? Sim, isso é muito importante. Serei eleito pelo grupo do meu pré-candidato. Eu sou do Partido Trabalhista Cristão, que está apoiando a pré-candidatura de Anilton Basto. O meu relacionamento com Anilton vai ser o mesmo que eu tenho hoje. Agora, que Anilton traga projetos para Paulo Afonso, para a Câmara de Vereadores, que venham engrandecer a nossa cidade. E que projetos importantes, como esses que foram votados ultimamente, eu quero dizer de público, a Anilton e ao povo de Paulo Afonso. Eu votarei a favor do povo de Paulo Afonso. Porque, Bob, quem nos elege é o povo. Sim. Elege os vereadores e elege o prefeito. Então eu serei um aliado de Anilton, de primeira hora, se for eleito, mas votarei de acordo com a minha consciência e com os anseios da população da minha querida Paulo Afonso. Muito bem. Agora, esses momentos seguintes são o momento de reflexão para a sua mensagem final aos Paulo Afonsinos, aos eleitores principalmente. Quero me dirigir, neste momento, a princípios, a uma grande gama de eleitores evangélicos que eu tenho. As lideranças, os diáconos, presbíteros, alguns pastores. Agradeço de coração eu vou chamar de pré-apoio, né? Porque ainda é pré-campanha, né? Então, eu agradeço. Eu agradeço o apoio do pré-candidato Anilton Basto, a quem me incentivou. Eu agradeço ao vice-prefeito atual, Flávio Henrique, que também tem nos incentivado muito. E peço ao povo de Paulo Afonso que reflitam nesta eleição. É uma eleição diferente, atípica, devido à pandemia. Vai ser uma eleição que não é obrigatória, ela vai ser facultativa, né? Você sabe disso? E vai ser uma eleição difícil. Então, eu acho que as grandes estrelas é que devem perder muito com isso aí. Quem tem amizade, serviço prestado à sociedade, deve sair na frente. Então, eu agradeço ao seu público, que é enorme, ao seu programa, que tem uma grande audiência. Agradeço a rádio e agradeço mais uma vez ao meu amigo Flávio Henrique. Agradeço a minha família, o apoio. Agradeço a essas pessoas que tiveram com este atual governo que está aí. Mas é o que diz Anilton: para frente é que se anda. E o complemento: para o atraso eu não volto mais. Não, jamais. Ismaías, muito obrigado pela sua presença aqui conosco, uma boa sorte. Nós vamos para um rápido intervalo institucional. É muito rapidinho também, é só enquanto trocam as posições aqui o Ismaías com o Tauí Wagner, para a gente conversar um pouco também. Tauí é radialista, ele e mais 5 outros colegas vão também nessa luta do Rochedo com o Mar buscar uma cadeira na Câmara de Vereadores. E nós voltamos daqui a pouco.